Bom, galera, vamos começar a aula de hoje. E a novidade aqui, eu estou com uma mesa digitalizadora, então vamos ver se vai ficar melhor as aulas com ela. Eu acho que vai facilitar bastante. Já configurei aqui a caneta para a tela. E vamos falar hoje então sobre o suporte básico de vida, tá? O suporte básico de vida, uma primeira curiosidade aí, a gente já começa falando que ele pode ser feito inclusive por leigos, tá? A gente vai ver que uma ferramenta importante, que é o desfibrilador, ele inclusive, eu não tenho um aqui para mostrar para vocês, mas ele vem com instruções por voz, né, que qualquer pessoa consegue usar ele, tá? E já já a gente entra mais a fundo nessa questão. É importante falar que existem 4 situações, tá, que envolvem o suporte básico de vida. A primeira seria a parada cardiorrespiratória. Segunda, infarto agudo do miocárdio. Outra seria o AVC. E a quarta situação seria obstrução, tá, das vias aéreas superiores por objetos estranhos. Vamos atentar essa aula, suporte básico de vida, na parada cardiorrespiratória, tá? Que vai ser o nosso foco dessa aula. Falando um pouco sobre a epidemiologia da parada cardiorrespiratória, nós temos acometendo aí cerca de 8 milhões de pessoas por ano, tá? Então uma quantidade considerável aí. Cerca de 70% dessas paradas são extra-hospitalares, tá? E isso também é um dado importante, porque nós vamos ver que existem elos, tá? Tanto extra-hospitalar como intra-hospitalar, tá? E é lógico, vamos focar mais na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar nessa aula, tá? Porque a intra-hospitalar já envolveria a técnica de suporte avançado de vida, tá? E cerca de 80% dessas paradas, elas apresentam ritmo chocável, tá? A gente já vai adentrar mais um fundo nesse assunto, mas o que seria um ritmo chocável? O ritmo chocável é um ritmo cardíaco que o desfibrilador ele consegue identificar o ritmo, tá, elétrico daquela parada e através de um choque de uma descarga elétrica e depois posteriormente com uma ressuscitação cardiopulmonar bem feita, o indivíduo ele consegue voltar, tá? Já já a gente entra mais nesse assunto, tá? Deixa eu baixar um pouco aqui a tela. Falando então sobre algumas causas, né, de parada cardiorrespiratória. Tá? Uma causa imediata que a gente pode destacar aqui já, tá, é o infarto agudo do miocárdio. Então vamos deixar aqui destacado, né, infarto agudo do miocárdio, que inclusive é uma das 4 situações que a gente vê no suporte básico de vida. E outras, tá? Existem diversos, tá? Vou deixar escrito algumas aqui. Temos, por exemplo, síndrome do QT longo, síndrome QT curto, síndrome de Brugada, entre outras síndromes, tá? Importante falar também que a principal causa metabólica de parada cardiorrespiratória, tá, é a hipercalcemia devido à insuficiência renal, tá? Insuficiência renal. E isso é importante porque é uma causa reversível, né? Então,
uma vez identificada ali, você já pode tratar empiricamente essa causa e assim conseguir reverter essa parada, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para falar sobre essas causas. Eu creio que não. Ah, sim. Algumas outras causas, tá? Menos comum, que a gente pode citar. Eletrocução, tá? Inclusive, correntes de 100 mA, entre 100 mA e 1 A já pode levar parada por FV, tá? E correntes acima de 1 A também já pode levar a sistolia, beleza, galera? Outras causas menos comum não, outras causas, né? Hipotermia, tá? E asfixia também pode levar a parada cardiorrespiratória, tá? Vamos apagar aqui a lousa e vamos dar seguimento para a aula. Certo. Então, a gente tem o elo da parada cardiopulmonar e extrapulmonar, né, que seria algumas etapas que a gente já pode destacar aqui. Então, primeiro a gente tem, essas etapas são muito importantes, tá? Vamos aprofundar uma por uma. Então, primeiro a gente tem o acionamento. Peraí, tá um barulho aqui no corredor. Tá. Acionamento do serviço médico de emergência, tá? Segundo elo seria ressuscitação, tá? Cardiopulmonar. O terceiro elo já seria o uso do DEA, tá? Que o DEA é o desfibrilador externo automático, tá? O quarto seria uma ressuscitação avançada, tá? O 5 já um cuidado, né? Cuidados pós ressuscitação. E o sexto elo já seria o repouso, tá? No suporte básico de vida nessa aula, a gente fica com essas 3 etapas, tá? Que é o que a gente pode fazer no ambiente extra-hospitalar. Beleza, pessoal? Essas 3 etapas já vamos ver no ambiente intra-hospitalar e aprofundar mais no suporte avançado de vida, tá? Eu vou abrir a imagem para vocês verem que realmente há um elo, tá? Um elo significa basicamente essas etapas, elas são correntes, né? E assim, uma grudada com a outra, porque cada uma depende da outra, tá? E são muito importantes. E vamos... Deixa eu tirar a mesa aqui. Suporte básico de vida extra-hospitalar. A gente vem aqui imagens. É exatamente esse daqui, tá? Que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, acionar o serviço de emergência, uma ressuscitação de alta qualidade, desfibrilação, que é o que a gente vai ver nessa aula, tá? Que é o SBV, extra-hospitalar. Voltando à mesa aqui, então. Vamos falar, então, sobre a primeira etapa, que é o acionamento do serviço médico de emergência, tá? Antes de adentrar nessa etapa, é importante, tá, a gente fazer uma coisa que se chama segurança da cena. Ou como está escrevendo, da cena. E a segurança da cena, né, garantir a segurança da cena, o próprio nome, né, o termo que a gente usou já é autoexplicativo. Você basicamente vai garantir a segurança da cena para que não ocorra outros acidentes, seja ele qual for. Por exemplo, um exemplo muito besta, tá? Mas a fim de aprendizagem. Tá um cara numa obra, tá? Numa obra de uma casa de 2 andares, por exemplo, e cai uma ferramenta na cabeça dele e ele não está usando o capacete, tá? Então, um indivíduo está lá, sofreu esse trauma, né? E chega um emergencista, um médico. Esse médico, ele vai socorrer esse indivíduo no
local onde que ele está, ou seja, em, embaixo da onde caiu a ferramenta, né, da construção, não, né? Então o médico ou socorrista ele pega, tá? Lógico, com os cuidados necessários de mobilização, tira esse indivíduo daquele local e ele basicamente garantiu a segurança da cena porque não vai cair mais objetos sobre esse indivíduo, tá? Um exemplo bobo, mas é um exemplo aí para fins didáticos, beleza, galera? E então a gente começa com o nosso primeiro elo, tá? Que seria acionar, né, o serviço médico de emergência. E aqui a gente tem várias informações importantes, beleza, pessoal? A primeira dela, né, como eu disse, a aula focada em parada cardiorrespiratória, como identificar uma parada cardiorrespiratória? Cardiopulmonar, né, o termo mais correto. Parada cardiopulmonar ou cardiorrespiratória. Primeiro, a gente vai ter três etapas que vão nos guiar, tá? Então, primeiro tópico a gente vai analisar a responsividade da vítima, tá? E aqui a gente tem dois métodos. Primeiro, através de um estímulo verbal, tá? E o segundo, através de um estímulo tátil. Lembrando que o estímulo verbal pode falar com um tom mais alto de voz, tá? Para realmente ver se o indivíduo ele responde. O estímulo tátil, normalmente, mãos nos dois ombros, beleza? Segundo os guidelines aí, principalmente no guideline da USP tava isso, se eu não me engano, tá? Mãos sobre os dois ombros. Outro tópico seria a presença de ausência de respiração ou respiração irregular. Beleza, galera? Essa respiração irregular, existe um termo que é muito famoso que se chama gasping, tá? Que inclusive esse gasping, tá? Traduzindo já é aquela respiração ofegante, né? Parece que tem alguma coisa entalada. Esse gasping, inclusive, ele pode durar por vários minutos. Beleza, galera? E a terceira coisa que nós temos que avaliar seria pulso, palpar pulso central, tá? De preferência, carotídeo ou o femoral, tá? Se não for possível. Lembrando que aqui já tem um detalhe muito importante, tá? Se você não conseguir identificar o pulso em até 10 segundos, tá? Você já inicia a ressuscitação cardiopulmonar, tá? A massagem, que a gente já vai explicar como se faz, tá? Então a gente tem basicamente esses três aspectos para identificar o indivíduo numa parada cardiorrespiratória, tá? E existem algumas situações aqui que a gente deve estar atentos, tá? Primeiro, e se o indivíduo estiver respirando normal, e com pulso normal, tá? Aí, no caso, você acionaria somente você só aciona o serviço médico de emergência e aguarda os médicos chegarem, ok? Segunda situação, o indivíduo ele está com pulso, mas ausência de respiração ou respiração irregular, tá? Ou um gasp, tá? No caso aqui, você poderia já fazer uma ventilação de resgate, tá? E aí pode ser uma respiração boca a boca, a cada 6 segundos, beleza? Lembrando, contando os segundos de maneira mais lenta, né? Não 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E um macete que o nosso professor deu, nosso professor de habilidades cirúrgicas, é contar elefante, tá? 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, que assim fica mais fidedigno a contagem, tá?
Você também deve reavaliar, tá? Esse quadro a cada 2 minutos, tá? Inclusive a pulsação e a respiração. E se você suspeitar de intoxicação por opioides, você pode administrar o Naxolona, tá? Galera, tudo isso na primeira etapa, que é acionar o serviço médico de emergência, tá? Porque acionar o serviço médico de emergência, eu diria que seria, se não for a etapa mais importante, uma das mais importantes. Por quê? Você garantindo esses cuidados primários, né, mais essenciais, e já acionando o serviço médico de emergência, você já sabe que algum socorrista, alguma tecnologia já está vindo, né, para ajudar a salvar essa pessoa. E um detalhe muito importante nessa primeira etapa é você ligar para o serviço médico de emergência, tá? E pedir, isso tem que ficar claro, tá? Você tem que pedir o DEA, solicitar o DEA, tá? Nessa ligação. E isso é importante porque automaticamente você solicitando o desfibrilador, quem está na outra linha já vai conseguir ter uma noção, né, uma dimensão de como a situação se encontra. Beleza, galera? Terceira situação, você pode estar com uma pessoa sem pulso, tá? E aqui, como eu disse naquela avaliação que a gente faz, se você não conseguir identificar em pelo menos 10 segundos, ou se tiver sem pulso central, aqui já tem que iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Já tem que iniciar a massagem. Então, deixa eu pegar a caneta e apagar aqui. Então, basicamente, nessa primeira etapa do serviço básico de vida, você tem que ligar, né, para o serviço médico de emergência. E se você estiver sozinho, aqui vai alguns macetezinhos, você pode não, é melhor que você, opa, deixa eu pôr o lápis. Se você estiver sozinho, é aconselhável que você coloque no Viva Voz, tá? Porque assim você consegue fazer duas coisas, tá? Conversar e já fazer, por exemplo, no caso, uma massagem, tá? Ou uma respiração boca a boca, uma ventilação de resgate, tá? Então vamos para a segunda etapa agora, que é... Vou apagar aqui a louça tudo. Que seria basicamente a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Por aqui, ressuscitação cardiopulmonar. E a gente faz isso através de uma compressão torácica de qualidade, tá? E como que a gente faz uma boa massagem no indivíduo, tá? Primeiro ponto, a frequência que você deve assemelhar, né, no ritmo da massagem que você vai fazer é em torno aí de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? Adentro, isso já é uma frequência acima do normal, tá? E é justamente isso que tem que ser buscado, tá? Justamente para tentar facilitar mais, para tentar promover o retorno venoso o mais rápido possível, tá? Uma compressão de profundidade variando de 5 a 6 centímetros, tá? De profundidade e com uma força considerável, tá? Força considerável. A gente fez nos bonecos na sala de simulação realística e a tela lá medindo se ela está sendo efetiva ou não, para você conseguir acertar, a força que você tem que exercer é uma força considerável, tá? Não é uma força leve. E mão dominante por baixo, tá? Porque assim a minha mão dominante é a direita, então eu coloco ela por baixo e assim eu consigo, consequentemente, exercer maior pressão na caixa torácica ali, próximo ao coração, tá? Vamos ver. Outra coisa importante para falar. A cada 2 minutos,
tá? E é aconselhável, se você estiver sozinho, você deixar no cronômetro e soltar, senão você pede para alguma pessoa próxima ou algum curioso que estiver ali na hora do acidente, colocar o cronômetro e você fazer essa massagem, né, essa ressuscitação por 2 minutos e depois reavaliar o quadro, tá? Você tem que reavaliar tanto o pulso quanto a respiração. Beleza, galera? Lembrando que esses 2 minutos parecem ser pouco tempo, mas pelo menos pelo que o pessoal fala, né? É muito demorado, tá? Porque você exige aí uma grande força e uma grande não só força, né? Um ritmo adequado, tá? Com a força adequada para você fazer essa compressão torácica de qualidade. E aí recomenda-se, tá? Se você tiver com 2 pessoas ou mais, tá? Você ir revezando para você justamente garantir, manter essa qualidade para a pessoa, tá? Outro adendo importante, se você tiver algum dispositivo de barreira, como um ambu, tá? Para você realizar a respiração. Se você tiver algum dispositivo de barreira, o ritmo tem que ser o seguinte: 2 ventilações a cada 30 compressões, tá? Então, se você tiver um dispositivo de barreira, duas ventilação, 30 compressão. Pausa, 2 ventilação, 30 compressão, tá? Se não tiver dispositivo de barreira e você ficar entre fazer a massagem ininterruptamente a cada 2 minutos ou preferir fazer a massagem e depois de 30 compressões fazer uma ventilação de resgate boca a boca, por exemplo, é preferível que você faça a massagem ininterruptamente, tá? Porque estudos e dados vêm mostrando que você garantir o retorno venoso, tá? É mais importante do que garantir a oxigenação nesse primeiro momento, tá? E outra, não sei se são estudos que provam isso, mas se a gente vê a evidência científica, o nível de evidência científica em guidelines de suporte básico de vida, eles são muito baixos, tá? Não é que é muito baixo, é uma evidência científica pobre, porque justamente quando se trata de vida, a ausência de evidência de benefícios não se traduz numa ausência de benefícios, tá? Isso tem que ficar bem claro. Depois de fazer, depois não, né? O terceiro elo, então, que a gente vai ver hoje, seria o desfibrilador externo automático, tá? E o desfibrilador externo, ele tem a função de identificar se o ritmo é chocável ou não, beleza? E o que é um ritmo chocável? Um ritmo chocável, ele é um ritmo, né, que o paciente se encontra, né, nesse paciente de parada cardíaca, que ele tem um ritmo, tá? Ele tem uma sequência elétrica que aí o desfibrilador, quando você colocar no paciente, ele vai medir, vai aferir todas esses parâmetros e vai detectar que ele tem um ritmo elétrico que, se dado uma descarga elétrica de determinados joule, o paciente, com a ressuscitação também, ressuscitação mais o choque, ele consegue voltar dessa parada cardiorrespiratória, tá? Só que, se o desfibrilador identificar que o ritmo não é chocável, o que tem que fazer nesse caso? Tá? No caso, você voltaria a fazer a massagem, né, a ressuscitação, a compressão torácica de qualidade, por 2 minutos, tá? E depois colocaria o desfibrilador novamente. Por quê?
ele vai fazer uma nova leitura da situação e vai ver se o ritmo agora é chocável, tá? Lembrando que o ritmo não chocável, ele pode evoluir para um ritmo chocável, tá? Pode evoluir para o ritmo chocável, tá? Mas lembra que quando vocês já ligam para o serviço médico de emergência e já pediram o desfibrilador, vocês já ganharam um tempo, já garantiram uma segurança muito boa para esse paciente, porque lembra na epidemiologia, cerca de 80% apresentam ritmo chocável, tá? Então, vai ser efetivo essa ideia em um primeiro momento. Opa, apresenta um ritmo chocável, tá? Como se usa o desfibrilador, tá? Normalmente ele vai vir com duas pás e existem os locais corretos para colocar essas pás, que normalmente às vezes já vem com gel, tá? Como eu disse, qualquer leigo pode fazer o uso do desfibrilador, uma vez que nas pás já vai estar indicando qual local do corpo colocar aquela pá necessariamente, né? Mas nós, como estudantes de medicina, devemos saber, pelo menos nos casos mais simples, tá? Que tem diversas apresentações de pás, e aí varia, por exemplo, se o paciente tiver marca-passo, se ele tiver não sei o que, tá? Então, o posicionamento... Ué, por que está abrindo esse... O posicionamento usual das pás é uma... Vamos desenhar um indivíduo, o tórax do indivíduo aqui, né? Não liguem para minha habilidade de desenho, mas uma das pás vai estar sobre o ápice do coração, tá? Outra pá vai estar sobre numa posição infraclavicular direita, beleza, galera? De modo que você garanta mais ou menos um espaço de 5 centímetros entre as pás do desfibrilador. Pessoas com marca-passo, tá? Que, né, é bastante recorrente até, e eu acho válido falar, você vai ter uma pá também no ápice do coração, mas como a outra pá você não pode colocar na posição infraclavicular direita, porque normalmente os marca-passo ele fica nessa região, tá? Então você vai pôr ele, tá? E agora a gente está numa visão posterior da vítima, tá? Aqui uma visão anterior. Você vai colocar a pá numa posição póstero-apical, tá? Mais ou menos aqui. Garantido, então, agora vocês vão ter que imaginar na cabeça, tá? Mas garantindo que esse espaço seja em média de 12 centímetros, 12,5 centímetros de distância entre as pás, tá? Colocado a pá nos locais corretos, o desfibrilador, ele vai fazer a leitura, tá? E tentar identificar se o ritmo é chocável ou não. E aí ele vai indicar que pode dar o choque, tá? E aqui a gente tem que ter algumas precauções, tá? Algumas precauções importantes para o uso do desfibrilador. Tá? E vamos anotar algumas importantes dela. Primeiro, pessoas em volta, seja qualquer um, seja médico ou não, devem estar afastados da vítima na hora do choque, tá? Então vamos colocar aqui pessoas afastadas na hora do choque. Né? Aquela típica cena de filme ou de série americana que os médicos eles gritam clear e aí vai e dá o choque, né? Segundo caso, não pode estar molhada, tá? A pessoa não pode estar molhada. E eu acho que já fica meio explícito o porquê, tá? Isso porque a água ela é uma ótima condutora de energia, tá? E aí o choque não pode ser efetivo e também pode haver condução elétrica, de modo que outras pessoas próximas possam tomar esse choque, tá? Inclusive o próprio cara que está com o desfibrilador. Terceiro, e aqui já fica... Não, vamos falar então sobre elementos metálicos, tá? Elementos metálicos, tá?
devem ser retirados, porque com esse choque você pode queimar, causar uma queimadura no paciente, tá? Quarto, quarta observação, e aqui a professora que nos deu essa aula de suporte básico de vida, na hora comentou que isso já não é muito comum, tá? Que é você fazer uma tricotomia, tá? Você raspar o pelo, se o paciente for peludo, né? Nas áreas da pá, para colar melhor a pá. Só que isso não é muito feito, e eu acredito que não seja, porque o exemplo, ela disse que nem no caso do Tony Ramos você fazeria rasparia o pelo ali na hora, então eu acho que vai ser difícil você achar uma pessoa que realmente tenha que fazer essa raspagem, né? Bom, e algumas consequências, se nós não prestarmos essa atenção, tá? Podem ser lesão miocárdica, tá? Algumas complicações do uso do DEA, lesão miocárdica. Você pode também um choque inadvertido, tá? A pessoa ficou muito próxima ou em contato com a vítima. E queimaduras de pele, tá? Isso devido a justamente elementos metálicos na hora do choque. Bom, galera, fazendo essas 3 etapas, tá? A gente já garante uma boa segurança de vida para o paciente, tá? E é lógico, fazendo tudo isso, né, após o DEA ter chegado, e se o ritmo não for chocável, continuar fazendo a massagem, e se tiver dispositivo de barreira, massagem mais a respiração, e indo dando choque até chegar no hospital, tá? E avançar para o suporte avançado de vida. Beleza, galera? Bom, eu acho que desse assunto é só. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar alguma coisa. Tá. Isso me passou pela cabeça, mas eu não quis parar o raciocínio. Antes de você fazer todos esses protocolos, né, todos esses procedimentos, você pode desobstruir, tá, as vias aéreas do paciente, tá? E aí, em uma situação de trauma, você pode fazer a manobra. Deixa eu ver o nome, tá? Eu acho que é Saint-Just, aquela manobra de elevação da mandíbula. Elevação, vou passar o nome certo para vocês. Jautrush, tá? Jautrush, tá? Jautrush. E se não for trauma, você pode fazer a manobra de chin lift, tá? Que é aquela manobra que a gente eleva o mento da pessoa para desobstruir as vias aéreas. Beleza, galera? Lembrando que isso também, isso tudo no ABCD do trauma também pode ser feito, né? Mas estamos mais num contexto de parada cardiorrespiratória no suporte básico de vida. Bom, galera, bons estudos e até a próxima.